Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Lucas 13, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ele foi procurar num determinado momento fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse aquele que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque eu vou deixá-la inutilizando, ocupando espaço na terra. Verso 8. Respondeu o viticultor, aquele que cuidava da vinha: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei de novo. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Mas se não der, aí o Senhor corta. Amados irmãos, a figueira é um dos elementos mais simbólicos da Bíblia. Da mesma forma que se você olha para o Recife e você identifica os coqueiros, Recife é conhecido pelos seus coqueiros. Quando você pensa em Israel ele é identificado, ele é conhecido pelas figueiras. É o símbolo, é uma árvore nativa. A figueira enriqueceu por muitos séculos o reino de Israel. Hoje Israel já vive de outras produções, mas por muitos anos o que sustentava aquela nação era a figueira, era o azeite, era tudo que saía dali. Jesus está contando, irmãos, essa parábola diante de um cenário. Eu quero que você entenda esse cenário. Por que ele está usando o símbolo da figueira? No capítulo 11, a partir do verso 53, e aí você pode acompanhar comigo, voltando à sua Bíblia, alguns versículos, 11, 53, dirá assim: quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele, e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. A Bíblia, irmãos, nos dá conta de que havia um grupo de religiosos profundamente insatisfeitos com Jesus, e eles fizeram uma trama, eles forjaram um diálogo, eles forjaram chegar até Jesus, dando a ideia que estavam curiosos, desejosos de aprender, querendo saber alguma coisa de Jesus, mas na verdade só queriam questionar Jesus, confundir Jesus, conseguir fazer com que Jesus dissesse alguma coisa errada, que eles pudessem então justificar, prender Jesus e matar Jesus. Era uma farsa. E aí todo o capítulo 12 vai se desenrolar esse discurso, essa conversa, que aparentemente se apresenta como bonita, como interessada, como construtiva, como pedagógica, respeitando Jesus, chamando ele de mestre, fazendo perguntas. Mas o objetivo deles era mau, malicioso, perverso. Depois de responder todas as perguntas, e eles frustrados, porque não conseguiram nenhuma resposta que condenasse Jesus, pelo contrário, eles ficavam sem contra-argumentação diante da profunda resposta de Jesus, Jesus então lhes conta esta parábola. E eu gostaria de pensar com você, por que Jesus conta essa parábola, e o que é que essa parábola tem a ensinar para cada um de nós nessa noite. O contexto dessa parábola é de uma figueira viçosa, de uma figueira bonita, de uma figueira saudável, que quem olhasse para essa figueira tinha vontade de experimentar do seu fruto, mas que quando chega perto dela, é só folhagem, é só aparência, ela não tem fruto. O que é que nós podemos aprender, irmãos, com essa parábola de Jesus? Primeira coisa, primeira lição que eu queria que você pensasse comigo é: a figueira, ela estava plantada numa vinha. O texto diz que ela estava plantada numa vinha. Aquela figueira não estava na rua,
Ela não estava no mato, ela não estava na beira do caminho, ela estava plantada num lugar apropriado. Ela estava plantada no lugar próprio. Ela estava ali, amados irmãos, recebendo todo tipo de assistência apropriada. Havia naquela vinha um viticultor responsável por cuidar de todas aquelas figueiras, um especialista. E mesmo assim, no lugar certo, com todas as condições favoráveis, essa figueira não dava frutos. Jesus é judeu, ele pregou para os seus compatriotas, ele fez milagres no meio do seu povo, ele escolheu discípulos judeus e enviou esses discípulos ao seu próprio povo. E tendo Jesus dado durante 3 anos toda a prioridade do seu ministério para o seu povo, para os judeus, ainda assim, irmãos, eles o rejeitaram. E eu fico pensando, amados irmãos, que tudo que eu e você precisamos para frutificar, nós temos. Nós temos uma igreja. Nós temos ministérios nessa igreja. Nós temos diversos tipos de programação para essa igreja, para todas as idades, para todos os gostos. Em vários dias, em vários horários. O lugar certo para o cristão estar, para amadurecer, crescer e se fortalecer, é na casa do Senhor. E na casa do Senhor nós temos todo tipo de estímulo e incentivo. Pregadores diferentes, temas diferentes, circunstâncias diferentes, para que a gente receba tudo o que a gente precisa para frutificar. Nada nos falta, irmãos. Mas ninguém pode chegar diante de Deus, irmãos, e justificar porque ainda não está frutificando. Anos entram, anos saem. E há pessoas que continuam no mesmo jeito, no mesmo estágio. Eles estão no lugar apropriado, no lugar onde outros estão frutificando, mas eles estão estagnados e parados no tempo. Primeira reflexão que a gente precisa fazer: o que é que nós poderemos dizer ao Senhor? Que justificativa nós poderemos dar ao Senhor por que nós não estamos frutificando? A segunda lição que eu queria que você pensasse comigo nessa figueira, nesta parábola, é que além dela estar plantada numa vinha, a figueira ela possuía uma aparência saudável. O texto deixa claro, amados irmãos, que não havia nela nenhum sintoma visível de enfermidade. Nessa figueira não havia nela parasitas, não havia nelas manchas, não havia nelas folhas murchas, nada. Nada que pudesse justificar. A sua aparência, pelo contrário, chamava a atenção. Ela era viçosa, contudo ela era estéril, sem frutos, sem finalidade. A Bíblia sempre nos ensina que todo ser vivo precisa crescer. A Bíblia, amados irmãos, diz que o propósito de uma figueira e de um cristão é produzir frutos. A esterilidade não vem de Deus. A esterilidade não vem de Deus. Se a raiz ela não alimenta a planta morre. Se a folha ela não produz a fotossíntese, a planta morre. Isso significa, irmãos, que uma figueira que não produz frutos, ela vai morrer. Se eu e você não entendermos que estamos plantados no lugar que deveríamos estar e temos todas as condições para frutificar e não frutificarmos, pode ter certeza que a condição natural de quem não frutifica é morrer. Quantas pessoas estão se esforçando, irmãos, para demonstrar uma aparência de vida, uma aparência de fé, uma aparência de santidade, até uma aparência de produtividade, mas lá no íntimo sabem que os frutos que glorificam a Deus, os frutos que realmente o Senhor espera de nós,
esses acabaram há muito tempo. É o fruto que dignifica a árvore. É o fruto que dignifica a árvore. Não é a presença no culto, irmãos. Não é a habilidade de cantar, não é o conhecimento, é o fruto. Porque todo o conhecimento que nós temos, se isso não gerar fruto, não vale de nada. Essa figueira estava no lugar certo e ela tinha saúde para frutificar. Eu e você estamos no lugar certo e ninguém foi gerado pelo Espírito Santo com defeito. Somos saudáveis. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O nome poderoso de Jesus opera em mim e opera em você. Os anjos que acampam ao meu redor, acampam ao seu redor. Somos saudáveis. Por que nós não estamos frutificando? A terceira coisa que eu queria que você pensasse sobre essa figueira, muito interessante, é de que além de estar no lugar apropriado e estar saudável, a figueira já vinha sendo monitorada. Preste atenção. Essa figueira já vinha sendo monitorada. O texto diz que é assim que o Senhor da vinha diz: há 3 anos que eu venho procurar. Há 3 anos, todo ano eu estou vindo aqui procurar fruto. Eu acredito, irmãos, que a nossa memória é um dos grandes obstáculos que nós temos à ação de Deus sobre as nossas vidas, porque a gente esquece com muita facilidade. A gente esquece o sermão que a gente ouviu domingo passado. E às vezes quando você está ouvindo o sermão, você diz assim: poxa, eu já li sobre isso, eu já ouvi isso, Deus já falou comigo isso, eu já prometi isso. Uma semana depois a gente esquece. A gente esquece os votos que a gente faz, a gente esquece as puxadas de orelhas que a gente recebe, a gente esquece as bênçãos que a gente recebe, a gente esquece as grandes provas de amor que Deus nos dá, mostrando o cuidado dEle, o chamado dEle, a expectativa dEle por nossas vidas, e a gente simplesmente esquece. E a gente volta à rotina, e a gente volta às nossas prioridades, que constantemente estão nos afastando das prioridades de Deus. Olhe para trás. Olhe para trás para a sua vida. Veja as experiências que você já passou com Deus. Madrugadas, momentos de dor e aflição, em lágrimas. Aprendizados que você teve nos bons momentos e em momentos terríveis. E que você saía daquele momento dizendo assim: a partir de agora vai ser diferente. E pouco tempo depois, você provavelmente estava igual. Quantas vezes Deus já demonstrou o seu amor por nós, o interesse dele por você? Quantas vezes ele já demonstrou o seu poder na sua vida, mesmo muitas vezes sem eu e você merecermos? A caminhada, irmãos, do Senhor com você já vem de muito tempo. Deus já caminha com você há muito tempo. E há muitos sonhos de Deus que não são desconhecidos da sua mente e do seu coração. Será que depois de tanto tempo de caminhada, tanto tempo de igreja, ou de tantas igrejas que você já passou, só há folhas ainda? Ainda não há frutos? Tem folhas, mas não tem frutos. Você não mudou, você não melhorou, você não reconsiderou a sua vida. Se a gente afunilar um pouco mais a interpretação desse texto, houve um momento que eu fiquei pensando: o dono da vinha, ele tinha uma vinha à sua disposição, não só tinha aquela figueira, tinha várias. Ele aparece como alguém com fome, que vem à figueira atrás de frutos e não tem frutos. Mas se ele estava com fome, por que ele não foi a uma outra figueira? Essa não tem fruto, eu vou na próxima e pego o fruto e mato a minha fome. E eu fiquei pensando em casa, por que a insistência daquele senhor naquela figueira? E você percebe no verso 7 do capítulo 13 que ele diz assim: e por isso disse ao que cuidava da vinha:
faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira. E essa expressão nesta, irmãos, ela nos faz repensar 3 verdades. A primeira verdade é a sua importância. Você é especial. Você não é uma pessoa qualquer. Você não está largada no mundo. Você não é mais um na sociedade. Você é especial. Você é uma figueira de Deus. E Deus não desiste das suas figueiras. Ele se interessa por cada figueira. Todas as outras figueiras frutificavam. Por isso que ele vinha naquela que não frutificava. Porque Deus não descarta figueiras. Você não é descartável. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: apesar de você mesmo, você não é descartável. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele continua insistindo. 3 anos. É a perseverança de Deus por mim. Olha que prova de amor extraordinária. É a perseverança de Deus por você. Eu e você ouvirmos um sermão como esse, depois de já termos ouvido muitas outras vezes lá atrás, é a insistência, é a perseverança de Deus de não desistir de nenhuma de suas figueiras. Ele se interessa por você. Você tem atenção exclusiva. Deus nunca deixou de olhar para você, Ele continua na expectativa de você. A segunda verdade que eu entendo de Jesus, do Senhor daquela vinha, olhar para aquela figueira, é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Você, eu, somos responsáveis pelas nossas decisões, irmãos. Ninguém vive sem prestação de contas. O fato do Senhor da vinha voltar de novo àquela figueira é porque há uma responsabilidade, há uma prestação de conta. Aquele que investe, aquele que planta, aquele que cuida, exigirá resultados. O lado bom, você é especial, Deus não desiste de você. E um lado melhor, e Ele vai cobrar todo o investimento que Ele faz em você. Um dia, irmãos, o Criador vai sentir fome e Ele virá até você e Ele virá até mim e nós seremos avaliados pelos nossos frutos. Nunca pense que você vai viver a sua vida eternamente confortável, dizendo é um dia, é em breve, eu estou me preparando, e esse dia nunca chega. Mas vai chegar o dia do Criador lhe visitar, porque o fato dele não desistir daquela figueira mostra a responsabilidade que aquela figueira tem de produzir seus frutos. A gente vive num mundo, irmãos, em que todos os dias estão se desfazendo os limites. O que antes não era permitido, agora é permitido. O que antes não podia, agora pode. Antes que ninguém fazia, agora está fazendo. O mundo desfaz os seus limites, mas ninguém está livre dos limites de Deus. Os limites que Ele estabeleceu lá no Éden, para Adão e Eva, existem até hoje. E há um limite para o Criador vir buscar frutos na sua figueira. A terceira verdade, e estou caminhando já para o final dessa reflexão, é que apesar da sua importância e da sua responsabilidade, você precisa entender que existem consequências. Ao se deparar, irmãos, com a esterilidade da sua figueira, sem razão, por 3 anos seguidos de oportunidades, de adubamento, de investimento, de cuidado. O texto diz que uma sentença é pronunciada. Está aqui no verso 7. 3 anos e nada. Não faltou nada. Eu fiz de tudo. Não frutificou. Corta. Essa é a palavra mais pesada do texto. Há um dia de corte. É a consequência de quem não entende as oportunidades que recebe, de quem não aproveita e não valoriza
as oportunidades que recebe, de quem ainda não percebe que aquele que investe, aquele que dá, volta. As consequências. Corta. Há um dia estabelecido para um ajuste de contas com Deus. Não existe, irmãos, injustiça nem impunidade no reino de Deus. Ninguém fica sem receber o que merece. O justo recebe da sua justiça, e o injusto receberá da sua injustiça. Aquele que é fiel receberá da sua fidelidade. Aquele que é infiel receberá da sua infidelidade. Lá em João capítulo 15, verso 1 e 2, quando Jesus apresenta a figura da videira verdadeira, ele deixa claro, irmãos, que quem frutifica receberá galardão de Deus. A árvore que frutifica, ele limpa para que ela frutifique ainda mais. Mas também Jesus dirá em João capítulo 15 que aquela que não frutifica é cortada e lançada fora. Porque ninguém que é escolhido e chamado para ser figueira pode ficar ocupando a vinha inutilmente. Quando a figueira não dá frutos, irmãos, ela se torna inútil. Figueira não é planta ornamental, é uma planta de fruta. Ela tem o propósito dela. E você é chamado para frutificar. Mas eu finalizo com o verso 9. O verso 9, irmãos, talvez seja agora a parte mais linda desse texto. Porque aquele agricultor, aquele viticultor, aquele que cuidava da vinha, ele chega e diz assim: Senhor, verso 8, deixa por mais um ano. Eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou dar mais uma atenção especial, só mais um ano. E daqui a um ano, quando o senhor voltar, porque o dono da vinha, o viticultor sabe que o dono da vinha voltará, quando o senhor voltar, se ela deu fruto, muito bem. Mas se ela não der, aí o senhor corta. E eu entendo, amados irmãos, que essa é a oportunidade que a gente tem. Essa é a segunda chance que o Senhor nos dá. Não podemos viver a vida toda na segunda chance. Não podemos achar que um ano é 3. 3 já se passaram. Um ano agora é 1/3 de 3. 3 já se passaram. Já é bastante o tempo em que nós tínhamos que cumprir o propósito da nossa vida e priorizamos outras coisas. E nos afastamos do propósito do Senhor. É tempo desse último ano que nos resta, de nós voltarmos para a prioridade de Deus. É tempo, irmãos, de nós aproveitarmos a segunda chance que o Senhor nos dá, a oportunidade de refletir se nós estamos frutificando como o Senhor espera de nós, no lugar certo e da forma certa. Deixa eu dizer para você que os bens dessa vida, qualquer um pode alcançar, qualquer um pode conquistar, em qualquer lugar. Quando a bênção de Deus nos acompanha, amados irmãos, o sustento de Deus acontece na África ou na Europa, acontece na favela ou no bairro nobre, porque quem nos sustenta e nos mantém é a bênção do Senhor. Mas tem algo que só podemos fazer se tivermos de fato nos pés do Senhor, comprometidos com o propósito do Senhor. É frutificar para o reino, é ajuntar tesouros no céu, é entender a razão da nossa existência. O chamado de Deus para mim e para você é eterno. Ele foi planejado antes da fundação do mundo. Esses tempos de vida que nós teremos na terra, eles são muito pequenos, se comparado àquilo que nós cantamos hoje. Nós cantamos hoje as ruas que nós andaremos, que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Aquilo ali é real. Isso aqui é passageiro. Mais um ano. Senhor, só mais um ano. E aí quando o Senhor voltar,
Se frutificar, muito bem. Mas se não frutificar, o Senhor corta. Hoje eu e você recebemos mais um ano. Hoje eu e você somos lembrados mais uma vez daquilo que é prioridade para Deus em nossas vidas. Mais um ano. O que é que você fará com esse um ano? Feche os seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus. Se você entende que você tem tido a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, de caminhar com Deus, e você está protelando, postergando, empurrando, deixando para depois, você está desperdiçando o seu ano. Se você sabe que você tem um dom chamado de Deus, e todas as programações profissionais e educacionais da sua vida estão lhe roubando todo o tempo, você está desprezando o seu último ano. Poderá ser seu último ano. Que o Senhor nos conceda, irmãos, de voltar à prioridade, ao chamado de Deus, aquilo que verdadeiramente nos dá prazer, aquilo que verdadeiramente nos faz entender por que existimos. Tem coisas que Deus só pode fazer através de você. Você foi criado, chamado e preparado para isso. E faz falta no reino de Deus quando você não está envolvido com aquilo que Deus lhe chamou. É mais um ano.